Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um texto de Zacarias. Zacarias tem se tornado um livro fantástico aos meus olhos, porque ele fala muito a respeito da vinda de Jesus. Ele fala de uma forma tão clara, que chega a ser assustador. No capítulo 3 de Zacarias aparece uma visão que o profeta tem a respeito de Josué. Era uma época em que o povo de Israel estava sofrendo com o exílio e eles iriam reconstruir o templo. Então, nesse cenário de muita oposição, de muita dificuldade, Deus envia Zacarias para fortalecer Josué. Esse não é aquele mesmo Josué que veio depois de Moisés, é outro Josué, tá? Então hoje o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: Veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. E eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Bom, aqui a gente vê que não existe nenhum mistério no sentido de que essa visão ela é uma representação para o momento específico, para o momento que Josué estava vivendo, mas também era uma sombra de coisas futuras. E eu acho bem interessante a gente mostrar fixamente essa parte. Por quê? Mostrar claramente essa parte, perdão. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda de Jesus. Todos os profetas, os salmos, eles falam a respeito de Jesus. Inclusive, Jesus, uma vez, ele disse: vocês procuram na lei encontrar salvação, mas a lei, ela diz respeito a mim. É isso que Jesus estava falando para os judeus da sua época. E aqui o profeta ele traz claramente que essas coisas que estavam vivendo eram uma sombra daquilo que viria futuramente. E por que eu acho interessante a gente mostrar isso? Tem no capítulo 3 de Zacarias, ele mostra isso, ele fala, vai vir um, que é o renovo. E vocês estão fazendo sombra para aquele que vai vir. Vocês estão como se fosse ensinando algo que vai acontecer verdadeiramente. E depois ele fala sobre uma pedra que tem 7 faces. E num só dia, através dessa pedra, seria removido os pecados de todo mundo. E é exatamente o que aconteceu. Em um único dia, Jesus morreu e tirou o pecado de todo mundo. E ali depois, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: Diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida e do seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote, e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. Aqui ele está falando a respeito também de outro ato simbólico. Jesus é rei, Jesus é sacerdote. Então aqui ele está falando que haveria uma harmonia perfeita entre essas duas funções, né, de rei e de sacerdote. Mas só que Jesus também é profeta.
né? A gente vê, por exemplo, na visão de Apocalipse, ou então nos momentos mesmo em que Jesus estava andando aqui com os discípulos na terra, muitas coisas ele predisse que aconteceria. Ele disse assim: eu predigo essas coisas para que quando elas acontecerem, vocês não fiquem ansiosos, vocês não fiquem temerosos, vocês tenham esperança e vocês permaneçam firmes em mim. Porque quando vocês virem que essas coisas acontecerem, vocês verão que eu estava dizendo a verdade para vocês. E assim, teve pessoas que viveram essa experiência rapidamente, porque quando Jesus morreu, elas viram que, como Jesus disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aconteceu de fato, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele falou para eles: vocês lembram de quando eu disse para vocês que aconteceria? Então Jesus também é profeta, além de rei e sacerdote. Tem tantas outras escrituras aqui, tem uma que eu acho maravilhosa, que fala, lá no capítulo 13, versículo 6, diz assim: e se alguém perguntar que feridas são essas entre as suas mãos, ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Que também está falando a respeito da forma como Jesus morreria e das cicatrizes que ficariam nas suas mãos, né? Tem vários outros momentos aqui em que Jesus fala, em que o Zacarias fala a respeito. Tem vários outros momentos aqui que Zacarias fala a respeito da vinda de Jesus. E a gente pensa, será que essa questão dessa sombra, dessa forma representativa da vinda de Jesus aconteceu só no Antigo Testamento, depois Jesus veio, e agora as coisas elas não são mais uma sombra daquilo que vai vir? Na verdade, elas ainda continuam sendo sombras daquilo que vai vir. Está escrito lá no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, versículo 9 diz assim: agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então a gente vê que, embora no Antigo Testamento existia uma sombra das coisas que aconteceriam, né? Existia uma previsão, no caso os profetas, eles prediziam o que iria acontecer, que Jesus viria e como que seria. Inclusive no livro de Zacarias fala a respeito do momento em que Jesus vem montado num jumentinho, tem vários detalhes. No livro de Salmos também chega a ser assustador o nível de detalhes que traz a respeito da vinda e da vida de Jesus aqui entre nós. E depois a gente vê Paulo falando, olha, ainda a gente não vê completamente. Jesus já veio, mas a gente ainda não consegue ver plenamente as coisas que ainda estão por vir. A gente ainda não conhece plenamente Deus. Por que a gente ainda não conhece plenamente Deus? Porque a gente não tem capacidade nem condição de fazer isso nesse corpo, nessa condição natural. E daí a gente fica pensando, mas quando então que tudo vai fazer sentido, que todas as peças vão se unir? E daí a gente vê lá no capítulo 21 de Apocalipse, que mostra, né, no capítulo 21, no capítulo 22, o capítulo 21 fala sobre a Nova Jerusalém, fala sobre detalhes sobre a cidade, sobre como será essa nova forma de vida. Está escrito lá no capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre.
Essa é a segunda morte. Bom, aí ele fala a respeito dos detalhes da cidade, que é maravilhoso, é lindo, perfeito. E tem uma parte aqui que eu gostaria de destacar, que está ali no versículo 23, no mesmo capítulo 21. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é sua lâmpada. E depois no capítulo 22, no versículo 4, diz assim: verão seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará entre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Então aqui nesse momento a gente vê que João registrou essa aqui é o fim do fim, né? O fim da visão que João está tendo, e ele mostra que como que vai ser o fim de todas as coisas. A gente vê primeiro um novo céu e uma nova terra. Então a gente continua vendo apenas um reflexo. A gente continua apenas tendo uma ideia daquilo que há de vir. E a gente vê que Jesus ele deixou símbolos para nós, para que a gente viva agora esses símbolos, para que a gente possa viver a plenitude deles depois. Um exemplo disso é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial para a gente lembrar todos né, depende do período, a gente tem o hábito de fazer todos os meses a Santa Ceia para se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. E Jesus disse: eu não vou mais cear entre vocês até aquele dia em que eu estarei nos céus e vocês estarão comigo, nós cearemos juntos. Então é um símbolo para a gente lembrar, olha, vai ter um dia que a gente vai estar com Jesus e a gente vai cear com Ele. E é também para a gente lembrar daquilo que Ele já fez por nós no passado, mas também aponta para o futuro. Outra coisa que é simbólica e que às vezes a gente pensa que não, né? Que seria, por exemplo, o casamento. O casamento é um ato simbólico. A gente vê, por exemplo, nos primeiros versículos do capítulo 21, que a igreja, né, ou então a cidade santa, Jerusalém, é chamada de noiva do Cordeiro, está belamente vestida, como, né, se fosse uma noiva belamente vestida para o seu marido. Então o casamento também é um símbolo. E eu fico pensando também que a possibilidade de gerar filhos provavelmente também é um símbolo e aponta para nós algo que existe no coração de Deus. Eu fico pensando muito sobre essas coisas. Por exemplo, por que os anjos não podem ter filhos? Né? Isso não está... a gente sabe que, na verdade, o exército de anjos não se multiplica, não aumenta. Deus criou todos eles e eles não são reproduzíveis, digamos assim, né? Não existe como homem, como mulher. Até o momento fizeram uma pergunta dessas para Jesus e Jesus disse: olha, vocês na ressurreição serão semelhantes aos anjos, não haverá nem homem nem mulher. Mas nesse tempo, né, agora eu estou dizendo isso, né, Jesus não disse isso, mas nesse tempo eu entendo que é necessário que haja essas diferenças, né, entre nós para que a gente se complemente e possa gerar vida. E gerando vida, a gente forme família e a gente consiga compreender o coração de Deus, né, o amor que Deus tem por nós, porque Ele nos chama de filhos. Está escrito ali no mesmo capítulo 21 de Apocalipse que aquele que vencer herdará todas as coisas e será chamado seu filho. E na verdade Jesus também, quando Ele ressuscita, se eu não me engano é no livro de Lucas, Jesus ressuscita e Ele diz: agora eu vou para o Deus de vocês e para o meu Deus, para o Pai de vocês e para o meu Pai. Então, nesse momento, a gente consegue experimentar na paternidade ou na maternidade os sentimentos, né, que Deus tem a respeito dos seus filhos. Então, nesse tempo, nesse período de tempo, nessa vida que a gente leva agora, muitas coisas são simbólicas e muitas coisas são sombra daquilo que ainda virá, daquilo que ainda vai acontecer. E a gente precisa se agarrar nessas verdades que mostram pra gente que nesse período é necessário que a gente viva de uma determinada forma para que a gente consiga compreender as verdades daquilo que ainda há de se revelar. Está escrito também lá no capítulo 21, principalmente no 22, que a gente vai ver a glória de Deus. Quem hoje viu a glória de Deus? Né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia que Moisés, em um momento, ele viu Deus de costas muito rapidamente, porque ele não poderia suportar. E Deus falou para ele: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e ainda permanecer vivo. Mas esse dia a gente vai ver a glória de Deus, e a gente não vai só ver a glória de Deus, a gente vai viver diante da glória de Deus. E a gente vai conseguir compreender todas as coisas. Paulo diz: um dia eu vou conhecer assim como eu sou conhecido. Porque agora a gente vê parcialmente, a gente compreende parcialmente, e até mesmo as profecias elas são parciais, né? Mas um dia vai vir aquilo que é completo.
E quando vir aquele que é completo, a gente vai compreender todas as coisas. E aí existe a confiança, e aí existe a fé, que a gente consegue depositar no Deus. E a gente fala, ó Deus, eu não consigo entender tudo agora, não consigo compreender todas as coisas agora, mas eu deposito no Senhor a confiança no Senhor que predisse lá no Antigo Testamento, a vinda do seu Filho, tudo se cumpriu exatamente como estava escrito. E agora eu sei que tudo vai se cumprir novamente, como está escrito que vai acontecer. Vai ter um novo céu, vai ter uma nova terra, a gente vai viver diante da glória do Senhor, a gente vai ter o seu nome escrito em nós mesmos. A gente vai viver isso. Mas só que é necessário que a gente creia, que a gente descanse. E está escrito que é necessário que a gente exercite a nossa fé. Então, essa palavra que eu tenho para vocês hoje, exercitem a fé de vocês e se apeguem àquilo que Deus falou, mesmo não compreendendo completamente, mesmo não conseguindo entender plenamente. Busque sempre conhecer o Senhor, busque aprofundar o conhecimento no Senhor. Está escrito para a gente buscar conhecer a vontade de Deus, mas a plenitude não é para agora, a plenitude é para posteriormente. Por isso eu quero que vocês não encontrem frustração, em não conseguir alcançar essa plenitude agora, porque agora é parcial, agora por enquanto é parcial, mas um dia não vai ser mais assim, tá bom? Beijo, até mais.